E o que eu vou te orientar agora, quando você não vier ao culto, veja a live, amém? Amém. E pelo amor de Deus, irmão, para desse negócio de engano. Tem uns crentes aqui que pensam que ele quer enganar quem? Está enganando a ele mesmo. Eles passam na live assim, ó. Aí sai para mim aqui, fulano está assistindo. Aí quando eu clico em cima de fulano, já não está mais. Falo, misericórdia. Não, mas veja a palavra. Veja a palavra. Não se engane não, em nome de Jesus. Quem achou Romanos 5, diga amém. Vamos ler a partir do 20. Já que muita gente não leu a Bíblia, nós vamos ler o capítulo 6 também inteiro. Oh, glória! A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vire aí para o capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do teu corpo, os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento da justiça. Pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês oferecem a alguém para obedecer, como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colher então das coisas das quais vocês se envergonhavam? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai de amor, a tua palavra foi lida, Pai. Abre o nosso entendimento para as Escrituras, Senhor.
Fala conosco, Pai, através da minha vida. Usa a minha boca, minhas palavras, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Glória a Deus. Graça transformadora. Meu irmão, minha irmã, você que está sendo ministrado nesta noite, eu quero ressaltar nessa noite aqui, queridos, a graça de Deus. A graça que é o favor imerecido de Deus. É a graça de Deus, querido, que te fortalece no momento da sua fraqueza. É a graça de Deus que quando você não consegue dar o próximo passo, a graça de Deus que, segundo o apóstolo Paulo, está em Cristo Jesus. Ei, você vai dar o próximo passo. Amém? Amém. Não porque eu e você somos fortes. Não. Nós vamos dar o próximo passo porque está operando em nós essa graça de Deus. Amém? Amém. Por que eu li os dois últimos versículos do capítulo 5? Põe lá, Marina. Capítulo 5, 20. 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado? Põe essa versão aí, muda essa versão aqui para mim. Põe na AA. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O apóstolo Paulo está nos trazendo uma informação. A lei veio para que nós tomássemos ciência do pecado. Eu não saberia que adultério é pecado se a lei não me dissesse. Eu não saberia que roubar é pecado se a lei não trouxesse isso. Se você pegar o decálogo, os 10 mandamentos, tá, mais precisamente ali em Êxodo 20, você vai ver que ali vem ressaltando essas coisas que eu estou falando. Eu não saberia que a cobiça, olhar para alguém cobiçando, é pecado, se a lei não me trouxesse esse conhecimento. Então, aonde veio a lei que em mim foi descoberto o pecado, foi revelado o pecado, e aonde superabundou o pecado, porque a partir do momento que você toma conhecimento da lei, você toma conhecimento do pecado. Amém ou não amém? Amém. Mas Deus que é infinitamente misericordioso, Deus que conhece o passado, presente e o futuro, por ser um Deus onisciente, lá na queda de Adão, já preparou uma porta de escape para mim e para você. Amém ou não amém? Amém. Essa porta de escape se chama Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de João revela Jesus como eu sou a porta. Amém? Amém. Então, aonde o conhecimento da lei entrou, que me manifestou o meu pecado, a Bíblia diz que a providência de Deus também chegou na minha vida. Porque Deus, através da tua graça, da graça dele, que opera por intermédio de Cristo Jesus, me capacita, vou falar uma linguagem dos videogames aqui, né? Me capacita aí a próxima fase. Amém ou não amém? Passar para o próximo episódio. Esse é o pessoal das séries aí, né? É a graça de Deus que me capacita a fazer isso. Mas aí vamos lá no 6, Mariana, no 6, 1 e 2. Aí Paulo dá uma trucadinha. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque as pessoas, eu acho que não interpretaram. Você sabia que tem crente que não interpreta direito a Bíblia? Apóstolo Paulo veio falando que Jesus estava na iminência, que ele vinha buscar a igreja. Aí, sabe o que é que os coríntios fizeram? Pediram a conta do trabalho, entregaram lá as lavouras que ele trabalhava, porque ele falou, não, Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. Você sabe o que é isso? Interpretação equivocada. Aí o apóstolo Paulo veio falando, eu tive conhecimento do meu pecado através da lei,
E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns interpretaram assim: e agora? Eu vou continuar pecando para que aumente a graça? Não, irmãos, isso é pensamento equivocado. A Bíblia diz que Deus é santo, e todo aquele que crer no Senhor, você precisa desenvolver a sua santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Alguns interpretaram a teologia de Paulo, o ensino de Paulo, errado. Não, peraí, Paulo, onde vem o pecado, não superabundou a graça? Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Meu irmão, ele foi categórico aos Gálatas. Ele falou assim: de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher, sim ou não? Sim. Então, não adianta eu falar de graça e no nome da graça eu querer fazer todo tipo de erro, cometer todo tipo de equívoco, todo tipo de pecado. Não, pastor, eu vivo agora na graça. Na graça eu não preciso mais viver, obedecer, porque tudo isso Jesus fez lá na cruz do Calvário. Isso é um equívoco. Amém ou não amém? Amém. Põe o verso 2 aí, Mariana, para mim. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmão, esse versículo nos leva a uma reflexão. Hoje é culto de avivamento, sim ou não? Sim. Culto de avivamento, ele só serve para uma coisa. Trazer um norte espiritual para as nossas vidas. Amém ou não amém? Amém. Culto de avivamento serve para uma coisa só: nos levar de volta a Deus. Nos levar de volta às raízes. Nos levar de volta ao temor de Deus. Porque tem crente, irmãos, que com o passar dos dias, do tempo, do ano, ele vai se acostumando com o mesmismo. Ele vai se acostumando com a mediocridade. Ele vai se adaptando como se ele estivesse no mundo. Ei, uma vez que eu morri para o pecado, já era o pecado na minha vida. Quem está entendendo? Diga amém. Agora eu não vivo mais para o pecado, eu não vivo mais para mentir, eu não vivo mais para enganar, eu não vivo mais para compactuar com aquele que está no mundo. Não, hoje eu sou luz, e essa luz ela precisa incomodar quem está nas trevas, sim ou não? Sim. Não tem como eu ser uma luz, uma tocha acesa, mas eu não brilhar. Não tem como eu ser uma luz, mas está no meio de um monte de tocha apagada, de um monte de lâmpada apagada. Não, irmãos, eu preciso entender esse propósito aí. Eu vivo para a glória de Deus. Eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo agora segundo o Espírito. E o Espírito me revela em meu coração uma coisa só: eu preciso vivenciar a perfeita, agradável vontade de Deus. Você sabia que você não está aqui porque você quer estar aqui, mas você está aqui porque você precisa descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você abandone e não faça mais. O que Deus quer que você tome uma atitude, e hoje Deus quer que nós tomemos uma atitude, e é hoje. Quem está entendendo? Diga amém. Oh, glória! E o apóstolo Paulo, ele vem revelando a graça de Deus aos romanos. Esse capítulo 5 e 6, ele está falando, meus queridos. Põe o 6 aí para mim. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então presta atenção, irmão. O que é morrer para o pecado? O que é isso que Paulo está tentando trazer aqui? Ele está falando que a partir do momento que eu e você tomamos uma atitude, confessamos Jesus, batizamos, o batismo, o significado do batismo é morrer. Morrer para esse mundo, morrer para o seu eu, morrer para a sua vontade. A partir do momento que nós descemos as águas batismais, nós ressuscitamos com Cristo.
E o apóstolo Paulo é categórico ali em Colossenses 3:1, agora ele fala, agora que fostes batizado, ei, não pensais mais nas coisas terrenas, mas sim nas coisas do céu. Eu estou falando, querido, com aqueles que já trilharam o caminho das pedras. Aqueles que estão caminhando segundo o padrão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Morrer para o mundo é tomar atitude. Morrer para o mundo é ir até a cruz. Quando Jesus fala em Marcos 8,34, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é deixar morrer o eu na cruz, é deixar morrer a sua vontade na cruz, é entregar-se totalmente, literalmente, corporalmente, espiritualmente a Deus. É deixar morrer na cruz tudo que não prestava em você. É deixar ali aos pés da cruz tudo aquilo que te afasta de Deus. É deixar ali aos pés da cruz a fraqueza. É deixar ali aos pés da cruz o prazer de praticar o que deseja a carne. Tudo isso precisa morrer. Quando ele fala aquele que quer vir para mim, nega-se e tome sua cruz, ei, concupiscência, desejo da carne, tem que morrer na cruz. A raiva, a ira, sabe, a angústia, a maledicência, o escolher não perdoar, tem que morrer na cruz. Não seja reticente. Todos os males que te afastam de Deus precisa morrer na cruz de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia fala que o velho homem, o que é o velho homem, irmãos? É aquele homem sem Deus, é aquela mulher sem Deus, é aquele homem e mulher sem o arrependimento dos pecados. É aquela pessoa que o maior prazer que ela tinha antes era de se vingar de quem fez o mal a ele ou a ela. Era o desejo que o outro se quebrasse. Era o desejo que o outro se arrebentasse. Isso era um espírito que levava a pessoa à vingança, a querer a derrota do outro. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Isso é coisa do velho homem, do homem sem Deus, o homem sem conhecimento das Escrituras Sagradas, o homem sem o Espírito Santo. Ele desejava o mal do próximo, ele desejava o mal daquele que estava do seu lado. Misericórdia, irmãos. Essa antiga natureza, o antigo homem, ele precisa morrer a cada segundo das nossas vidas. Quem está entendendo? Preste atenção, você agora está em Cristo, Cristo está em você. Se o ódio ainda permanece em você, desculpa, você ainda não está em Cristo. A maioria das pessoas já estão na igreja, mas ainda não chegaram a Cristo. Porque estar em Cristo, queridos, é liberar perdão. Estar em Cristo, querido, é ser perdoado por Deus e perdoar. A maioria das pessoas já chegaram até a igreja local, a igreja localizada, mas ainda não conseguiram chegar em Cristo. Então, nós precisamos trazer o texto da ceia todos os momentos das nossas vidas. Examine-se a si mesmo. Você precisa olhar para si, fazer aquela observação introspectiva que é para dentro, né? Centrífuga, melhor dizendo, para dentro. E como que eu estou? E como que eu estou tratando o meu próximo? Um grande mestre chegou em Jesus e falou assim: Senhor, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus leva ele lá para Deuteronômio 6. Amará o Senhor, com seu Deus, terá ele como único Deus, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua sabedoria. E o segundo maior mandamento é semelhante a este. Aí ele fala: amará o seu próximo como a si mesmo. Então, meu querido, esse segundo maior mandamento, ele precisa ser posto em prática todos os segundos enquanto eu estiver na presença de Deus. Amém ou não amém? Amém.
Hoje eu e a pastora estávamos ouvindo uma palavra nesse contexto aí, né? Nessa situação do perdão, irmãos. O que tem de gente dentro da igreja que, olha, não está interpretando direito, está igualzinho os romanos. Paulo estava falando da graça, onde superabundou o pecado e abundar a graça. Aí ele falou, então vou continuar pecando para a graça ser maior. Tem gente que está no mesmo contexto. Ah, não vou perdoar não. Só que esquece que quando Jesus chega lá e ensina o Pai Nosso, na sequência, se você continuar lendo ali Mateus 6 e diante, ele vai falar, se você perdoar, lhe será perdoado. Se você não perdoar, lhe será retido. Mas ele vai explicando. E lá atrás ele fala assim, se você não perdoar, o Pai Celeste não perdoará você. Uma vez que Deus não te perdoa, você está debaixo de pecado. E todos que estão debaixo de pecado, o final é trágico. Essas pessoas que retêm o pecado, que está desobedecendo o Evangelho de Jesus, eu posso revelar umas verdades sobre essas pessoas, sim ou não? Sim. Elas não prosperam. Presta atenção. Elas não crescem na fé. Elas nunca têm experiência com Deus. As pessoas que têm problemas em obedecer ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, essas pessoas vivem uma vida amarrada. Satanás mora dentro da casa delas. Satanás bagunça a vida dele, a vida dela, bagunça a vida dos filhos. Os filhos não têm raiz na igreja. Eles começam a vir na igreja, eles frequentam a escola bíblica, eles aprendem a palavra de Deus, mas chegam a determinada faixa etária que o diabo tira essas pessoas. Sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Porque não estão entendendo que liberar perdão é receber a bênção de Deus em si. Quando você libera perdão, eu estou chateado com a Marina. Eu fico ali bronqueado. Ela vem para a esquerda, eu vou para a direita, eu não quero falar com ela. E eu vou gerando em mim doenças psicossomáticas. E eu vou apodrecendo os ossos por dentro de mim. Quando eu falo, Marina, eu te perdoo, você pisou na bola, mas eu te perdoo. E me perdoa também que eu fiquei bravo com você. Eu até orei para 2 raios cair na sua cabeça. O crente é assim, irmão. Não vem com essa ideia não, quando você está com raiva, você pede bênção, fica aqui, ó. A gente quer saber que o fogo desça do céu e queime o resto de cabelo que tem na cabeça. Os discípulos que estavam com Jesus lá, João e Tiago, eles quiseram descer fogo do céu contra o samaritano. Quem dera é esse pobre miserável aqui. Ai, desça logo um raio de vida marina no meio, sangue de Jesus. Mas quando eu libero o perdão para ela, não é ela que está ganhando, sou eu que estou ganhando. Quem está entendendo? Quando eu libero o perdão, a graça de Deus está na minha vida. A presença de Deus está na minha vida. O Espírito Santo de Deus manifesta na minha vida. O Espírito Santo de Deus manifesta no meu filho. O Espírito Santo de Deus manifesta na minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem a chave do reino da sua mão. Perdoe. Oh, aleluia. Eu perdoo, recebo café. Glória a Deus. Aqui, ó. Aleluia. A bênção já chega. Até perdoei o camarada que mandou beijo para minha mulher no evangelismo. Misericórdia. Tem que arrumar uma aliança maior, porque essa aqui o povo não está enxergando, não. Misericórdia. Eu vou perdoar para ver se vem com leite da próxima vez. Com leite? Ei, aprenda a lição de andar debaixo da graça de Deus. Amém ou não amém? Amém. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque se morremos com Ele para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Irmãos, presta atenção. Quando eu disse que eu vivo na graça, agora eu posso fazer o que eu quiser? Não! Eu vivo na graça, agora eu tenho que fazer o certo. Qual que é o certo hoje, irmãos? Fala assim, agradar a Deus. Agradar a Deus. Se você quer ser abençoado, abençoada, agrade a Deus.
A Bíblia diz que os 10 espias pisaram na bola, entregaram um relatório negativo para o povo, fez o povo ir às lágrimas. Mas tinha 2 homens, Caleb e Josué, que disse assim: se Deus agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. Quer receber bênção e vitória? Agrade o Senhor. Pastor, como eu agrado o Senhor? Obedecendo. Não foi Deus que mandou eles ir conquistar a terra, sim ou não? Sim. Então obedeça e Deus vai te prosperar. Deus vai te dar vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Verso 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Presta atenção, irmãos. A graça e a lei. Nós vivemos agora a plenitude da graça, pastor. Hoje é bênção, hoje é fácil. É nada. Na lei, eu olhava para uma mulher e eu a cobiçava. E cantava ela, flertava, né? O negócio está chique. Flertava, ou ficava, vou ficar mais chique ainda, mais atual. E eu ficava com ela, e eu dava uns beijos nela, e eu deitava com ela, aí eu cometeria pecado, sim ou não? Sim. Na graça é diferente. Eu olho para uma mulher, e a cobiço e a desejo no meu... Eu deitei com ela ou não? Não. Mas na graça agora, só o fato de eu cobiçar e desejar, eu já adulterei. Tem gente que pensa que a graça é bagunça, que a graça agora tudo pode. Meu querido, vigia mais. Fala para quem está do seu lado, vigia mais na graça. Para vigiar, o pessoal deu ênfase. Na graça falaram assim para dentro. Ó, graça. Fala assim, vigia mais na graça. Tem gente que está falando graxa. Quer que o outro escorregue. Sangue de Jesus. Ei, a Bíblia diz isso, queridos. Antigamente eu tinha que olhar, eu tinha que cobiçar, eu tinha que desejar e eu tinha que praticar. E era pecado. Agora na graça não. Olhou assim, ó. E tem outra parte da Bíblia que diz assim: aquele que olha e faz assim, ó, confirma o pecado com a mordida dos lábios. Sangue de Jesus. Tem gente que é assim, ó, Jesus, vá se converter em nome de Jesus. Tem gente que, irmão, se você quer descobrir as coisas, anda comigo que eu te revelo. Tem gente que é só oração e oração forte, não pode ser qualquer oração não, irmão. Tem que estar antenado no céu 220 volts direto. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado. Antes, ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Ei, você sabia que eu e você agora, nós resplandecemos a imagem de Cristo? Eu li aqui outro dia isso, né? Agora, querido, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. O meu pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. O meu coração tem que ser o coração de Cristo. Eu tenho que amar com o amor de Cristo. Se você estiver olhando para a pessoa, ainda tem resquício de raiva, de ódio, de ira, ei, se converta. Isso está errado. Nós precisamos olhar o mais vil pecador e ouvir a voz do Espírito. Você sabe qual que vai ser a voz do Espírito para você? Perdoe-lhe. Invista nele, invista nela. Ai, Senhor, eu sou rebelde, irmão. Eu sou rebelde, eu reconheço. Meu irmão mais velho, ovelha negra, a gente já teve cada arranca que só Jesus. Ele operou o pé e estava internado. E eu levantei 9 horas da manhã, cheio de unção, cheio de alegria. Já dei logo um beijo na nega, que já tinha feito um café maravilhoso. E o Espírito Santo mandou eu visitar meu irmão lá no hospital. Eu falei, vou não. Vou não. Vou chegar lá, ele é debochado. O meu sobrinho está aqui, aceitou Jesus, batizou. A maior alegria desse irmão mais velho meu é falar mal da igreja e falar mal de mim para o meu sobrinho.
Chegou esses dias e falou, sai da igreja, essa igreja não presta não. Eu falei, misericórdia. Aí o Espírito de Deus mandou ir lá no hospital. Eu falei, desculpa aí, Deus manda outra, eu não vou não. Aí se eu for lá, eu vou discutir com ele. Eu vou falar para ele, você está aí porque você merece, que a gente é assim, né? Aquele que é cheio dos erros que a gente conhece, pisou na bola, está no leito, a gente já fala, tá vendo? É a mão de Deus, tá vendo? Cuidado, cuidado. É dessa maneira. Aí eu fiquei relutando. Aí a pastora, o que foi? Falou, nada. O que foi? Deus está mandando lá no hospital. E por que você não vai? Eu falei, ai meu Deus. Aí liguei para minha mãe. É assim, eu sou meio rebelde, mas eu vou cedendo, né? Aí, quando eu estava em paz, falei, não, tem que ir lá. Deus mandou, tem que ir lá. Falei, mãe, qual que é o endereço, o quarto e tal? Eu falo assim, o filho da senhora. Eu falei que é meu irmão. Ela, o filho da senhora, tá lá. Aí ela falou, ele acabou de sair. Eu falei, misericórdia. Acho que Deus queria que eu fosse buscar ele, eu que não entendi, né? Mas, enfim, nós somos assim, irmãos. Tem hora que você precisa se policiar o tempo inteiro. Ou você obedece essa carne, que já morreu lá atrás, porque eu fui batizado em Cristo. Quem está entendendo, diga um amém. Então eu não posso deixar essa carne me dominar mais. Eu não posso ser escravizado pelo desejo dessa carne. O apóstolo Paulo fala assim, não tenho bem nenhum que habita em mim. Misericórdia, irmãos. E é verdade. Se você não andar na palavra, se você não ouvir a voz do Espírito, você vai ouvir a voz da sua carne. Se você for reticente, se você não ouvir e discernir a voz de Deus, você vai andar na carne, porque a carne quer te arrastar e fazer com que você faça tudo o contrário do que diz a palavra. Quem está entendendo, diga amém. O verso 13, não ofereça os seus membros, o corpo de vocês ao pecado, mas ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você está debaixo da graça. Debaixo da graça é ser diferente. Debaixo da graça não é, eu sou da região do Nordeste. Não, eu sou nordestino. Nordestino é brabo. Nordestino é isso. Para com isso, você precisa se converter. A pastora falou com alguém que estava pisando na bola e nós falamos, vamos colocar o preto no banco, vamos pedir perdão, vamos restaurar a amizade. A pessoa que era de um estado aí, eu não vou falar porque vai que ela está na live aí, né? Eu vou conjecturar aqui, vou falar outro estado. Não, aqui no meu sangue tem sangue de carioca. Não era do carioca que a pessoa falou. Mas peraí, aqui dentro tem que ter o sangue de Cristo, que transforma a minha vida de dentro para fora. Aleluia! Agora eu vou ficar me valendo das minhas raízes regionais para dar lugar para o pecado, para dar lugar para a ira, para dar lugar para o diabo. Está repreendido isso em nome de Jesus. Eu sou lagoano, nasci no Nordeste. Era bravo que nem um limão. Agora sou chorão. Agora sou de Deus, irmão. Tem que ser diferente. Aonde eu for, tem que exalar o perfume de Cristo. Eu estava dando aula aqui e perguntei para a classe inteira, o que é evangelizar? Todo mundo falou tudo, menos o que eu queria ouvir. O que é evangelizar? O que você tem como evangelizar? Não, pastor, eu quero evangelizar, eu vou para a rua, vou fazer isso. Ei, primeiro você evangeliza com a sua vida, com a sua vivência, colocando as suas contas em dias, pagas, para não blasfemar o nome de Jesus por causa da tua... Como é que fala quem não paga? É o quê? Caloteiro, né? Aquele caloteiro fala que é crente e está me devendo e não paga. Aí, ó. Primeiro você começa a evangelizar com a vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu sou crente, sou de Deus, mas eu tenho um carro, eu dirijo sem carta, eu não estou nem aí para farol, eu tenho problema físico, irmão.
Todo lugar que eu vou, tem um carro estacionado na vaga especial. Aí quando sai, é um bombado, cheio de tatuagem, cheio de piercing na orelha, cabelo de pouco espinho. Vai lá, não está nem aí. Está nem aí, mano. Nem te ligo, faria de trigo. Então quer dizer, o camarada que é especial, ele está na vaga ali. Que isso? Está repreendido isso em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse cara tem dois apelidos, Zé do Gato e Zé Gambiarra. É só Jesus, gente. É só Jesus. Aí eu sou de Deus, mas eu vou dar um jeito ali, ó, descobrir e vou passar um fio no meu relógio e quando o cara vir medir a luz eu ligo. Furto, artigo 155 do Código Penal. Eu não sei porquê, mas Deus está me levando esses dias a falar disso, irmãos. Gatonete, app que rouba a senha, isso vai te levar para o inferno. Isso é coisa do mundo, isso é coisa do Satanás, irmão. Se eu tenho Wi-Fi na minha casa, eu tenho porque eu pago a mensalidade. Você quer ter? Pague. Não, pastor, tem um app aí que é bênção. Tem um crente que me falou isso, quase deu um chibalaia no pé da orelha dele. É bênção, pastor. É bênção para quem, irmãos? Eu sou de Deus, eu não vivo mais no pecado. Quem está entendendo? O crente precisa entender isso. Eu sou exemplo, eu sou espelho, eu sou coluna. Tem que exalar de mim a justiça. Outro dia uma pessoa errada foi abordada e mandou o agente público me ligar. Eu conheço o fulano de tal. E eu olhei assim depois, eu falei, meu Deus, a minha postura é, o que está de errado aí? Falou, além da sua multa, faz outra por mim. Que essa é a postura certa, irmão. Se você não quer ser reprovado numa fiscalização, ande certo. A minha esposa venceu a carta dela, nós estávamos naquele trâmite da pandemia, né, que estava fechado e tal. Aí eles estenderam mais um ano, não foi, para quem tinha vencido? A minha maior preocupação, todo mês eu falava para ela, conseguiu marcar, liguei lá, viu lá, e papapá, e papapá. Para quê? Porque nós somos o espelho, somos o exemplo. Mas tem uma lava de crente que o maior prazer dela é andar errado. É um cheque sem fundo, direto. Misericórdia. Aí cai naquela gamelagem do capeta. 5 anos limpa o nome, pastor. Aqui, ó. No livro da vida, quando for aberto, lá está lá, caloteiro, miserável, comprou a Casas Bahia, não pagou. Eu encontrei uma pessoa outro dia lá no Sondas ali. Eu sei que a pessoa não tem condição. Ela estava com um carrinho lá que estava transbordando. Até hoje, tem 2 anos, até hoje ela deve o mercado. Irmãos. Crente. Ou eu morri para o pecado, ou eu ainda não morri para o pecado. Então eu tenho prazer no pecado. Isso não pode. Reino de Deus, céu não entra. Tem um hino que fala, né? No céu não entra pecador. É isso aí, irmãos. Mas hoje vive um povo aí que negócio é manto. Terra. Se tiver assim, tá ligado no céu. O camarada é um encardido. Eu caí no engodo de trazer uma pessoa dessa outro dia na igreja. Camarada, não, que não sei o que, é do capeta, e revela, etc e tal. Passou uma mulher na rua. O quê? Ela parou e ficou assim, ó. O quê? Não acredito. Ai. E ela foi brava, a pastora viu que o capeta também estava nela, e ela falou, o que foi, irmã? Não, que esse camarada não presta, ele não pode subir ali em cima, que eu vou desmascarar ele. Eu falei, sangue de Jesus. A pastora levantou a mão, está repreendido, irmão, não vem causar escândalo aqui não. O que aconteceu? Não, eu não vou falar. Falei, então sai daqui, infeliz, você não quer falar, sai daqui. Casa de Deus é bagunçada assim? Não é, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Toma cuidado. Então, eu ainda não saio no manto, mas um dia eu ainda vou, chegar aqui, glória a Deus. Deixa o Espírito me tomar, irmão, dá lugar, é igual eles falam, dá lugar. Mas toma cuidado, tem muita gente aí que está dando lugar, mas não quer vivenciar o que tem que vivenciar. Quem está entendendo? Diga amém.
17, mas graças a Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Olha aqui, irmãos. Cadê o 17, Mariana? Foi arrebatado, mesmo? Falei, meu Deus, toda a igreja ficou, só a Mariana que foi arrebatada agora. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi. Irmão, uma vez você aprendeu, o que cabe agora é praticar. Eu não preciso ficar toda hora, você precisa se arrepender do pecado, você precisa deixar o pecado. Não, irmão. A fila anda, que nem diz o outro. Você saiu da fase dos arrependimentos, saiu da fase de abandonar o pecado, agora vamos lá, vamos aprender a palavra de Deus. Agora vamos lá, batismo com o Espírito Santo. Agora vá, dons espirituais, vamos lá, dons ministeriais. Deus vai levantar um levita, Deus vai levantar um evangelista, Deus vai levantar um pastor. Oh, aleluia, e vamos embora. Agora eu vou ter que estar toda hora, se arrepende do pecado, se arrepende do pecado, se arrepende do pecado, batiza, Santa Ceia. Não! Nós temos que crescer, nós temos que desenvolver. Olha ali a Alice, olha ali a Raquel. Raquel, oh meu Deus do céu, Raquel era um trem tão pequenininho, né? Com aquele olhinho dela todo arrebitado. Aí agora, se não tomar cuidado, vai para a rua. E nós somos como crianças, irmão, espiritual. Você nasce bebê, começa a engatinhar, começa a sentar, aí vai ter criança ficando de pé. Opa. Tem gente que tem 20 anos de fé e está engatinhando. Misericórdia. Tem que crescer, irmão, em nome de Jesus. Tem que crescer. Água parada estraga, apodrece. Crente parado também estraga. Vira carnudo, sangue de Jesus. Se é lhe transmitido o ensino, pratique, irmãos. Eu era neófito, novo convertido. Aí eu fui no local e peguei lá, eram umas pecinhas insignificantes. Era num desmanche. Aquele negócio de plástico que vai na ventilação da Brasília. Eu entrei lá e falei, vou pegar isso aqui para mim, é de plástico e tal. Mas o Espírito Santo me incomodou de um tal jeito. Falei, peraí, eu tinha que ter comprado, não pegado. Falei, não. Eu fui lá, peguei aquelas peças no dia seguinte. Falei, eu vim aqui, olhei aquele negócio ali, terminei levando. Estou aqui devolvendo. O cara olhou para mim assim. Falou, não precisa devolver não. Falei, não é meu. Eu peguei um negócio que não era meu. Era para eu passar e pagar. Se você cobrasse, bem. Se não cobrasse, aí eu levasse. Você me deu. Mas o meu ato foi errado. Eu estou aqui. É vergonhoso? É. Mas, quando o Espírito Santo fala com você, a partir do momento que você teve um ensino, você tem que ir segundo o ensino que você aprendeu na igreja. Sim ou não? Sim. Aí falou, não, pode levar. Eu falei, agora eu levo, agora você me deu. Aí sim. Mas, eu sabendo certo, eu vou viver no errado, irmãos. Eu sendo luz, eu vou viver nas trevas? Não, irmão, em nome de Jesus. Vier com coisa errada para você, opa, para trás de mim. Aqui não, eu sou luz. Eu sou tocha, ô glória. Sou tocha, sou fogo puro. Oh, aleluia. Vem com o seu erro para cá não, vai para lá, trem. Vai para lá, caçamba de lixo. Porque tem gente que é caçamba de lixo, irmãos. Ele sai juntando lixo a vida inteira e chega aí na sua frente, quer jogar caçamba em você, quer te envolver no lixo dela. Não permita isso. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Uma vez que você teve um ensino que lhe foi transmitido, seja por pregação, seja por palestra, seja por leitura, põe em prática. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu ver aqui que eu marquei Verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e seu fim é a vida eterna. Presta atenção, irmão. Fui libertado do pecado. Agora sou escravo de Deus, irmãos. Eu acho lindo essa colocação do apóstolo Paulo. Agora, eu vou até ler de novo. Vou ler de novo para você, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado
e se tornar escravo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Abandonei o pecado. Agora, esse fruto, ele me conduz à santidade. O que é santidade? Leitura da palavra, vida de oração, vida de jejum, desviar do mal. Opa, o mal está aqui, vai para lá. O mal está ali, vai para lá. Ah, tem um aplicativo aqui de rouba-senha de Wi-Fi. Sai para lá, capeta, isso não me pertence. Ô, glória! Deixa eu fazer tudo de novo aqui que eu saí da tela. Ah, não, tem um negócio com cano ali, ó. Está gastando muita água. Sabesp está rica. Sabesp está rica. Aí põe um cano lá para desviar. Para com isso, em nome de Jesus. De manhã cedo eu saí para ir na Maria pegar o leite. Quando eu cheguei ali do lado do açougue da loja, roubaram o relógio de água lá que estava muito no mel de água derramando ali. Roubaram o relógio nessa noite. Irmãos, preste atenção. A operadora de água, de luz, eles têm um mundo de famílias que eles pagam salário. Quem está entendendo? Olha aí, todo lado que você vai, essa Sabesp está na rua quebrando, né? Parece uma praga. A rua sempre foi de barro, passa o asfalto, aí vem a Sabesp quebrando. Sangue de Jesus. Tem uma equipe, tem que ser pago o salário. Bandeirantes, tem que um caminhão com meia dúzia de gente que sobe no poste, corta fio, puxa fio e vai para lá. Aí o espertão acha que ele pode furtar. Misericórdia, irmãos. Nós não somos desta terra. Eu não posso me envolver com as coisas dessa terra. Quem está entendendo? Amém. Ah, pastor, eu gosto de assistir uns telecine, o HBO e tal. Vai pagar a assinatura. Não, pastor, só paga R$120 no aparelho, vem de graça. Só colocar na internet. Ah, é facinho assim? É a chave de ir para o inferno. Tem gente que não está nem aí com isso. Eu conheço liderança que tem 2, 3 aparelhos desses dentro de casa. Eu conheço obreiros do Senhor que tem isso dentro de casa. Pecado não deixou de ser pecado, irmãos. Nós precisamos ser crente raízes. Crente raiz é aquele que anda na palavra, aquele que vive a palavra, aquele que pratica a palavra. Ah, mas o outro está fazendo e dá certo. Ei, o que me dirige é a palavra, não é a vida do torto. O exemplo negativo nunca foi exemplo para ninguém. Se ele está errando e está dando certo, não quer dizer que ele está acertando. Presta atenção, tem juízo, irmão, que vem na hora, mas tem juízo que se manifesta posterior. Quem está entendendo, diga amém. Tem juízo que é iminente. Ananias e Safira, não errou, sim ou não? Sim. Morreu na hora. Agora tem coisas que você vai morrer, nada vai acontecer. Parece que Deus não está te vendo. Aí vai vir um arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão com Cristo para participar do julgamento e prestar conta do que foi feito, tanto bem quanto mal. Uma hora vai ser julgado. Conta no cartão, irmão. Você é só passando no cartão, né? Quanto que é? Não, põe no cartão, põe no cartão, põe no cartão. Uma hora a conta vem, a fatura chega. Pecado é a mesma coisa. Então eu preciso entender. Eu vivo na graça. Oh, glória a Deus, aleluia. A graça é mais light. Aqui, ó. Vai pensando. Já deu exemplo aqui. Antes eu cobiçava, antes eu desejava, antes eu me envolvia, antes eu pecava. Conforme confirmou o pecado. Agora na graça não. Olhei, cobicei, desejei, já estou no pecado. Esses dias eu vi a discussão de 2 grandes líderes, né? E o camarada metendo no pau porque o outro irmão tinha caído em adultério. Aí ele falou assim: e quem nunca caiu em adultério, pastor, na igreja? Aí ele falou, ficou meio bestalhado. Ei, talvez você não caiu porque alguém chegou no entendimento que você errou, foi pego contra a mulher, etc. Mas quantas vezes as irmãs que não vigiam, fala ou pulo? Sainha acima do joelho, um palmo. Decotezão aqui, ó, mostrando a cava. Isso mata qualquer crente.
Quantas vezes bateu aquele olho assim, ó, subia para dentro, mas ninguém ouvia. Para dentro. Aí ele falou, quem nunca adulterou assim? Aí ele falou, Jesus falou que aquele que só olhar e desejar, já pecou. E é um pecado, não é só o homem que comete não, viu? As irmãs também. Olhar assim e falar, eita filezão, é meu número. Vai nessa. Jesus está te vendo. Fala para quem está do seu lado, ó, Jesus está te vendo. Se não fosse trágico, seria cômico, mas é trágico. E isso é cometido aonde? Na igreja. Verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O pecado traz consequência. O pecado traz perda. Você quer viver o avivamento de Deus? Viva na graça. Obedeça a Deus. Verso 17, vou enfatizar de novo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Fique de pé para parecer que está acabando. Aleluia. Viver na graça é obedecer a Deus. Viver na graça é ter o prazer de fazer o certo. Ainda que o certo lhe traga prejuízo. Porque quem furtava a luz vai começar a pagar a conta. É prejuízo? Sim, mas você vai ganhar a vida eterna. É tirar do aplicativo de celular o padrão de roubo do Wi-Fi. É ligar na Sabesp lá e falou, ó, eu quero um relógio, põe aqui, ó, vou pagar minha conta. Oh, aleluia! Não tenha prazer no engano, na mentira, no roubo. Não. Você tem que ter prazer, sabe, em viver o que você aprendeu na palavra. Ter uma vida, como o apóstolo Paulo falou aqui, de santidade. Irmãos, santidade hoje, na igreja contemporânea, na igreja atual, muitos interpretam como religiosidade. Quem quer viver uma vida de santidade, você vai encostar perto de um crente mundano, crente libertino, não, irmão, você está sendo, tudo que você não concorda, presta atenção no que eu vou falar agora. Você pega um crente mundano já perdido no mundo, tudo que você não concordar com ele, ele vai falar que você é religioso, que você é religioso. Não, você está debaixo de jugo, você está debaixo de... Não é assim que funciona. Eu vivo debaixo da graça. E viver debaixo da graça é pior do que o tempo que vivia debaixo da lei. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Na graça eu não preciso praticar para errar. Só de olhar e pensar, já pequei. Já materializei o pecado. Então quem falar que é mais fácil, eu falo que não. Por isso que eu falo, vigia na graça. Amém ou não amém? Amém. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus. Tua palavra foi ministrada no seio da tua igreja. Deus, de uma maneira simples e objetiva. E eu oro nesta hora, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, na vida desse irmão, na vida desta irmã, que talvez está com entendimento equivocado, que ainda não está, Senhor, fundamentado na rocha, não está a praticar aquilo que já aprendeu, mas está dando lugar, Senhor, para o pecado, está dando lugar para o erro, está dando lugar para a iniquidade. Oh, Espírito Santo, convence essas pessoas a abandonar esse mundo que ofende a Deus, este mundo que os leva para o abismo, este mundo que jaz no maligno. Eles precisam entender que precisam abandonar, eles precisam, Senhor, obedecer a Tua palavra, obedecer o ensino que veio, ó Pai, através das Escrituras. Pai de amor e graça, nos faz viver o Teu melhor na face desta terra, nos leva, Senhor, a viver o Teu milagre. Aviva, Senhor amado, a nossa fé, aviva a nossa vida espiritual, aviva o desejo de Te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor, neste culto de avivamento. Aviva-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Eu oro
e agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus.